Olá, mentonianos! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na nosso Instagram de como estudar na nossa mentoria. Me fizeram uma pergunta muito recorrente, que é como eu monto o meu cronograma para poder estudar na semana. O que eu fiz? Resolvi fazer essa pequena live e depois eu faço um vídeo mais elaborado para poder responder, para não ficar várias respostas e aí se acabar se perdendo. Eu não imprimi o segundo cronograma da segunda parcial e da terceira, tá em PDF. Então eu peguei o da primeira, que eu tinha imprimido, só pra mostrar pra vocês. E peguei uma semana vazia. O que eu preciso? Eu preciso disso aqui. Eu amo esses planners assim, que eu consigo ver toda a minha semana, até o dominguinho. Ainda tem checklist, bem bonitinho. Você pode fazer também, ou ter um planner normal, ou esse daqui que é barato, o custo-benefício é ótimo. Aqui é um exemplo da matéria de histologia. Isso daqui, que é o combo, né? Histologia, embriologia e genética. Aqui tá as minhas aulas teóricas e as minhas aulas práticas. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu pego o de anatomia, o de histologia, combo, e pego de matérias pequenas e vejo quais horários eu tenho aula obrigatória, que eu tenho que assistir sim ou sim por causa da presença. Então eu venho no meu cronograma, aqui, e coloco, vamos supor. Hoje, segunda-feira, eu sei de cor já. Eu tenho aula às 5h30. Eu tenho aula às 7h30. Tenho aula às 5h30 e às 7h30. E ainda tenho aula de inglês um pouco antes, né? Às 3h30. Então hoje é um dia muito puxado pra mim, que é inglês médico. O que eu faço? Pela manhã eu deixo liberado pra poder ver as matérias que eu vou estudar hoje, principalmente a pequena, porque as matérias pequenas como inglês, eu não sei inglês, mas estou vendo inglês médico. Então eu faço o quê? Hoje pela manhã eu estudo inglês médico para aula, porque para eu não perder o fio da meada, para eu não perder aquilo que eu preciso saber. Pela manhã, a primeira coisa que eu faço é fazer uma devocional. Mente e espírito, gente, mente, espírito e corpo. Isso você tem que estar preparado para trabalhar todos os dias. Né? Isso daí já é outro vídeo. Faço uma devocional e eu deixo o horário, viu? Eu acordo todos os dias 7 horas da manhã. A partir de amanhã, eu irei acordar 6h30. Por quê? Porque eu irei fazer exercício das 7 até as 8, porque eu vou fazer hidroginástica. Então, eu já sei que amanhã eu tenho que acordar 6h30. Então, o que você vai fazer? Vai botar o horário que você acorda no seu cronograma. Escolha um horário para acordar sempre, todos os dias. Rotina é importante e o cérebro adora rotina. Ele adora saber o que ele vai fazer no dia e não gosta de ser pego de surpresa. Porque quando ele é pego de surpresa, o que ele faz? Ele dá uma bugadinha aí. Ele não gosta de gastar energia à toa. Então, vamos supor, você coloca aqui, segunda, 6 horas da manhã, 6h30, eu acordo. Ok. Se você vai fazer exercício, igual no meu caso, eu coloco 7 horas da manhã estarei na aula de hidroginástica, das 7 às 8. Ah, então começa das 8? Não, gente, tem um tempo de voltar da academia, tomar um banho, tomar café da manhã, que eu gosto de fazer isso em jejum, e aí sim vai começar meu dia, que é o horário que normalmente eu boto pra começar meus horários de estudo, 9h30 da manhã ou 10 horas da manhã. Por quê? Porque caso ocorra algum atraso, caso eu esteja mais lenta nesse dia, eu tenho tempo para começar ok. Já não começo o dia falando, nossa, tô muito atrasada, nossa, não cumpri meu cronograma. Por quê? Porque a gente tende a se culpar quando isso acontece. E tá tudo bem se acontecer um dia, só não pode acontecer todos os dias. Então tá lá, você marca o horário que você acorda e o horário que você vai começar a estudar. Esse horário que eu vou começar a estudar, ele não pode bater com o horário das aulas, porque eu tenho que estar nas aulas, eu tenho que entrar no Zoom, estar presente nas aulas e realmente estar presente, porque senão eu vou perder um tempo à toa. Ah, Bruna, mas eu acho que uma pessoa não explica legal. Estuda antes de ir pra aula, dá uma lida e tenta tirar o máximo, sugar o máximo daquele professor. Sugar o máximo que você puder daquela aula, porque você não vai ficar 1 hora, 2 horas sentado à toa. E não adianta você tentar estudar outra coisa, porque você fica querendo prestar atenção ao mesmo tempo que não, então não cai nessa armadilha. O importante, tire horários de descansozinho. Eu organizo o meu estudo pelo Pomodoro, que eu vou fazer um vídeo só explicando Pomodoro pra vocês. Então eu tenho pequenos intervalos de estudo e eu tenho o meu grande intervalo, que é o horário do almoço. Normalmente eu tiro 2 horas para almoçar. Por quê? É 1 hora entre fazer a minha comida e comer e 1 hora de descanso. Porque sim, se eu tiver com sono eu durmo. Se eu tiver ok, eu assisto uma série, mas eu tiro 2 horas de descanso.
Antigamente eu não tirava, isso me levava a ter estafa, isso me levava a ficar cada vez mais cansada e não render no turno da tarde. Porque eu não uso a cafeína no turno da tarde, porque eu tenho uma certa sensibilidade à cafeína e senão eu não durmo à noite. Então eu não tenho esse estímulo a mais à tarde. Eu tomo cafeína na parte da manhã. Então, como eu já conheço o meu corpo, eu já sei o que eu posso chegar numa estafa, eu sei que eu posso ficar tão cansada de não aprender, eu não vou fazer isso comigo. Porque enquanto você descansa, seu cérebro também aprende. Enquanto você faz outra coisa, o seu cérebro também aprende. Por isso, eu boto ali 2 horas de descanso. Volto das minhas horas de descanso? Tenho aula naquele momento? Não. Então, eu já vou de novo para minha rodada Pomodoro. E vou estudando. Não estudo um conteúdo o dia todo. No mesmo dia, eu vejo 2 a 3 conteúdos diferentes. Por quê? Porque o cérebro cansa também e você não rende. Então, às vezes você tá ali, eu marco 2 pomodoros para histologia. Nossa, tá super empolgada. Eu poderia ver 4 rodadas dela. Não. Marquei minhas 2 rodadas, ou uma, dependendo da quantidade de matéria. Eu vou pra próxima, que é anato, que é inglês, que é genética, que é embriologia. E assim eu vou fazendo esse rotatório entre teoria e também prática de exercícios. Sim, eu tenho meu pomodoro rotatório de prática de exercício, para não ficar sempre na mesma coisa. Chegou o horário da aula, tá lá no meu cronograma aqui, o horário da aula. E uma coisa muito boa é, pega uma marca-texto e vai, grifando aquilo que você já fez ao longo do dia. Não conseguiu cumprir toda a lista? Passa o item pro dia seguinte e tenta cumprir. Eu sempre deixo sábado pra matéria atrasada e revisão. Por quê? Porque se eu cobrir todos os dias da minha semana, se eu atrasar, vamos supor que quarta-feira eu não rendi nada. Então, o que seria de quarta-feira, ele passa pra quinta. Passa pra sexta. Só que o problema é, vai chegar no domingo, eu não deu tempo de estudar tudo. E eu já vou começar a próxima semana muito atrasado. Até porque o curso de medicina é muito conteúdo, é muita matéria densa pra estudar. Então, sim, eu deixo sábado pra revisão ou matéria atrasada. Qual é a minha meta? Chegar sexta-feira com tudo estudado e sábado ver só a revisão mesmo. E eu tiro um horário do dia para revisão, o outro horário eu estou livre. Como eu estou trabalhando no sábado à noite, eu priorizo fazer isso por quê? Porque se eu cansar muito, eu vou acabar com o meu final de semana. E domingo eu deixo livre. Domingo eu não estudo. Ah, Bruna, mas eu fiquei sabendo que tem que estudar domingo a domingo. Tá, eu já entrei nessa neura. Eu já entrei na neura que eu não me organizava pra chegar sexta-feira com tudo estudado e sábado revisar. Como eu entrei na neura de estudar todos os dias da semana, não ter nenhum dia de descanso. O que eu ganhei com as 2 coisas? Estafa. E reprovação. Porque eu não aprendi o que precisava aprender. Eu não cheguei pra prova com o conteúdo que eu precisava saber. Então, primeira coisa, tem que ter um caderno, uma folha, nem que você faça, que você veja toda a sua semana. Faz checklist, faz pequenas metas, porque o cérebro adora metas pequenas. E vai estudando. Pega o cronograma da faculdade, ou imprime ele, ou olha ali o PDF e marca tal horário, tem tal aula, e vai vendo os conteúdos, porque tem todo o conteúdo que você precisa até o dia da prova. Normalmente, o que a faculdade faz? Deixa uma semana para revisão. Aí você fala, uma semana que eu consigo revisar tudo. Não, amor. Faz seu cronograma para você terminar pelo menos 15 dias antes do exame. Porque uma semana para revisar tudo não é suficiente. Não é suficiente para você saber o conteúdo. E se você não faz pequenas revisões ao longo da semana? Se você faz, uma semana tá ok. Se não, você precisa de pelo menos 15 dias para poder revisar para a prova. Então, é organização. Eu botei na minha cabeça que eu tenho que ser organizada. Eu tenho que começar minha semana sabendo o que eu vou fazer. E pronto. Se você não conseguir fazer seu cronograma no domingo, faz na segunda. Ontem não deu pra fazer, eu vou fazer agora, vou marcar tudo que eu tenho que marcar agora. E irei estar fazendo o programa. Oi, Isa! Tudo bem, amor? E vou fazer o meu cronograma para poder chegar todos os dias e achar o que eu preciso saber. Então, é assim que eu monto o meu cronograma, é assim que eu monto a minha semana, pra justamente não
ficar numa estafa. Bom dia, amor. Não ficar numa estafa, não chegar a um cansaço mental louco, onde eu não vou render e não vai adiantar de nada, porque perder, somente na Argentina, perder uma matéria, perder um ano. Não é perder um quadro. Você não pode, tipo, cursar matérias do próximo ano devendo essa, somente se for troncal, que são as matérias principais. Então, organização é tudo. E eu organizo de uma maneira muito simples. Eu não faço grandes planos elaborados, eu não faço grandes cronogramas elaborados e eu não preencho todos os horários do meu dia. Eu tenho horário para começar, eu tenho horário para terminar. Por exemplo, o dia de quinta-feira, que é o dia mais longo segunda e quinta, são os dias mais longos da minha semana. Por quê? Porque eu tenho aulas obrigatórias que vão até 10 horas da noite. Normalmente, 8h30 eu já parei meu dia. Por quê? Porque eu vou entrar naquele processo de descanso para dormir. Mas os outros dias da semana, não. Esses 2 dias específicos, eu tenho aula até muito tarde, então isso não tá no meu controle. Mas não bote todos os horários do seu dia para poder estudar, porque você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa comer, você precisa viver. Isso é o mais importante. Eu vou deixar a live salva aqui, então pode olhar como montar o cronograma, qualquer dúvida. Exatamente, vai tudo de respeitar sua mente e corpo, saber seu limite. Ah, isso é verdade, amiga. Exatamente. É tudo de você respeitar e saber o limite. E normalmente nós aprendemos isso como? Passando o limite e não escutando as pessoas, mas respeitem seu limite, respeitem o que vocês precisam, o seu corpo precisa descansar, a sua mente precisa descansar. E o nosso cérebro, ele aprende no descanso. E ele é inteligente, ele não vai querer ir até a estafa. Se ele chegar na estafa, ele desliga você de alguma maneira. Então, qualquer dúvida, me manda direct que eu respondo. E a gente vai ter mais lives para poder conversar mais sobre os estudos. E tchau! Muito obrigada!